E agora, no nosso comando geral, nós vamos para o quadro Direito do Povo. E nessa segunda-feira, como mencionamos, ainda há pouco, a possibilidade de mudanças na lei trabalhista já fez muita gente achar que a reforma trabalhista vai ser aí, digamos aí, às vezes até revogada. Mas não é bem assim na verdade, Para falar e sanar suas dúvidas sobre esse assunto, no quadro Direito do Povo de hoje, nós estamos recebendo a advogada especialista em processo civil, doutora Adriana Carvalho. Então, doutora Adriana, bom dia, seja bem-vindo ao Dia TV e FM O Dia. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, TV, é um prazer estar aqui com vocês. E nosso objetivo nessa manhã, além de parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, a gente possa contribuir esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Eliezer Chico dando bom dia, as boas-vindas, a doutora Adriana, agradecendo, a ela ter vindo aqui nesse feriadão, nesse dia do trabalho. Pois é. Doutora Adriana, como é que a senhora tem avaliado essas mudanças mais recentes na legislação trabalhista? O trabalhador ganhou, perdeu, não é tão absoluto assim? Como é que a senhora avalia essas mudanças? Eu tenho que concentrar aqui minha mente, porque está assim, fervendo de informações que a gente possa trabalhar. Porque se por um lado a gente vê a necessidade de proteção social das relações de trabalho, por outro a gente vê que o Estado brasileiro, a economia brasileira, melhor dizendo, ela precisa também se modernizar, ela precisa também acompanhar o desenvolvimento mundial. Então, se a gente olhar a legislação trabalhista, a CLT propriamente dita, ela é da década de 1940. Se hoje um celular não presta de um ano para outro, agora imagine um direito que se estende aí de 1940 para cá. Então, por isso que essas mudanças são necessárias, Na minha opinião, mas eu não estou aqui para emitir apenas a minha opinião, mas sim para a gente fazer um apanhado de ideias e transmiti-las. Mas a minha, pessoalmente, é que não que seja absoluta a autonomia entre empregados e empregadores, mas também que a mão pesada do Estado não esteja a intervir nessa relação. Tem algum benefício que pode ser afetado com essas novas mudanças, ou essas mudanças são para o melhoramento desses benefícios? Bom, é o seguinte, há quem defenda as duas opiniões. As duas opiniões. A opinião de que a revisão da reforma de 2017, ela tem objetivos meramente eleitoreiros, políticos e ideológicos, É alimentar o discurso que levou determinado candidato ao poder, Mas, na realidade, se formos observar os dados, se formos observar a sociedade analisando rigorosamente, não houve prejuízos, não houve precarização, não houve. Há comprovadamente quem defenda isso com base em estudos técnicos, que não houve a precarização. Pelo contrário. Não aumentou a informalidade? Não. Essa relação patrão-empregado não é desigual? O patrão não tem um poder de influência maior devido à subordinação? Sim, tem. E é assim que deve ser. Porque é ele que assume todos os riscos do empreendimento. Entendeu? Você, por exemplo, você é meu empregado. Se você comete qualquer falta
e eu vier a te demitir, ou você causar prejuízo a terceiro, quem vai arcar não é você. Quem vai arcar é o empregador. É ele que vai ser, a grosso modo, penalizado. Mas eu ia te falar com relação à... Sim, a informalidade aumentou? Não. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela trouxe a legalização, digamos assim, do trabalho intermitente. E o que é o trabalho intermitente? É aquele freelancer que trabalhava para vários lugares, não tinha sequer recolhimento previdenciário, não tinha carteira assinada, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha aviso prévio, não tinha FGTS, não tinha nada. Ele simplesmente, você prestava um serviço para mim te dar teu dinheiro e tu ia embora. Se você quisesse recolher como contribuinte individual autônomo, ótimo. Se não, você não iria recolher. E hoje, você ficava na informalidade. E hoje o trabalho intermitente, ele foi regulamentado. Então, eu posso te contratar para você trabalhar um dia por mês para mim. Lógico que salário, décimo, férias, tudo proporcional. Agora, doutora, o que ocorre? O recolhimento, a contribuição, ela tem que ser no mínimo, referente ao salário mínimo. Aí o que ocorre? No final do mês, não dá. Aí o trabalhador vai tirar de onde para contribuir? Bom, pois sim, conclua. Vou concluir bem e antes que eu esqueça desse detalhe que você me disse. O trabalhador intermitente não recebe uma remuneração capaz de gerar o mínimo, que é o mínimo, salário mínimo, para a contribuição previdenciária. Aí eu te pergunto, o problema é trabalhista ou é previdenciário? O que eu devo analisar é a questão trabalhista ou a questão previdenciária? A meu modo de ver, o problema está na questão previdenciária. Poderia haver uma adaptação. Isso, né? Entendeu? Assim como os MEIs. Os MEIs, eles têm a possibilidade de recolher 5% de contribuição previdenciária sobre o salário mínimo. E por que a legislação previdenciária no tocante ao empregado intermitente também não se adapta? Não se cria uma possibilidade, porque ele está em desvantagem em relação realmente ao outro trabalhador, né? Mas ele pode trabalhar em diversos, porque o freelancer é aquele que presta serviço com toda a liberdade, digamos assim, né? Ele pode ter a carteira assinada por 10 empresas, se ele quiser. Entendeu? E no caso dos motoristas por aplicativo e os profissionais dos deliveries, muda alguma coisa? Pois é. Esse é um ponto nevrálgico aí que o governo quer discutir. Mas aí, eu te digo com toda sinceridade, é apropriado que o parlamento decida sobre isso, né? Que sejam ouvidas as partes, que não seja apenas uma simples, como que eu digo, um cumprimento de algo que eu prometi em campanha, quando eu vi de todos os lados, tanto os motoristas de aplicativo dizer que não tinha interesse nisso, quanto os que diziam que teriam interesse. Então, assim, quem é o mais interessado nesse assunto? São eles próprios. Então, eles precisam ser ouvidos. O Poder Legislativo precisa abrir um canal de comunicação para que todos os atores dessa situação possam participar. Doutora, mas aí, no tocante a essa questão dos aplicativos, o que ocorre? Tem uma camada, uma parcela que não quer, mas quem é o legislador, quem é o governante, é quem tem que tomar as decisões visando o que é melhor para o futuro da nação e da sociedade. Porque, veja bem, já imaginou, eu passo uma vida toda trabalhando por aplicativo, aí eu não recolho meu INSS, eu não tenho nenhum tipo de seguridade, e aí eu vou e me acidento e me torno inválido, por exemplo. E aí, quem é que vai sustentar minha família? Como é que eu vou ter algum direito? Muito bem. Eu passo um mês sem poder trabalhar, não consigo tirar férias, não consigo. E aí? Mas quem diz que o motorista de aplicativo não pode pagar sua previdência social como autônomo e ter todos os direitos e as garantias que qualquer outro trabalhador tenha?
Sim. Quem disse que ele não pode? Ele pode. Inclusive, ele deve ser motivado a isso. Ele é um contribuinte individual, ele pode sim pagar a previdência dele. No momento dele se acidentar, ele recebeu o auxílio doença. Se ficar com sequelas, recebeu o auxílio acidente. Se falecer, os dependentes receber pensão por morte. Se for preso, receber o auxílio reclusão. Então, assim, não tem porquê. Né? A gente precisa analisar as coisas como elas são. E às vezes, se tentar se despir desse discurso protecionista, que muitas vezes não protege, muitas vezes enrijece. Mas aí, no caso aí, doutora, mais uma vez, o trabalhador do aplicativo, ele pode muito bem contribuir. Sim. Mas o que é que ocorre? Numa relação entre patronal e laboral, o trabalhador contribui com uma parte e o empregador com a outra. Então, nesse caso aí, só o trabalhador por aplicativo que vai ter que meter a mão no bolso e pagar. E a parte laboral, a parte patronal? Muito bem, perfeitamente. Então, o problema aí também não é trabalhista. O problema aí é civil, é contratos, né? Tem contrato, de fato. Tem que analisar a questão contratual dessa prestação de serviço. Por isso, ao meu ver, por isso a necessidade de ter uma lei que estabeleça regra e que possa... Porque no nosso país, doutor... Esse aplicativo ele é praticamente um autônomo. Exatamente. Então, o que é que ocorre? O porquê que há obrigatoriedade de o cara contribuir com o FGTS, com todas as situações... E o trabalhador não fica ali podendo contribuir, sendo que, como é que se diz, por conta própria. Porque se você for fazer isso, o trabalhador ele vai pegar aquele dinheiro, ele bota no bolso e não faz. Ou você impõe, ou ele acaba... É uma questão de educação. Mas infelizmente é um país que... Mas ela está tentando dizer que a lei já permite. Se o indivíduo não faz... Exatamente. É como o informal. O informal... ele obrigatoriamente é um contribuinte da Previdência Social. Mas ele paga? Não. Não, por quê? Porque ele não quer. Porque se ele receber, digamos, vamos aqui para o caso prático, para quem está do outro lado entender. Eu sou camelô. Eu vendo minhas roupinhas, eu saio vendendo minhas sacolinhas, vendendo roupa. Meu marido também vende capa de celular na informalidade. Nós não faturamos por mês determinado valor? Sim. O trabalhador também recebe o salário mínimo. E olha que o salário mínimo vem desconto e é muito. No final do mês ele fica com uma coisinha, né? Menos do que o informal. Às vezes o informal. Só que o informal, ele tem que se disciplinar que ele é um contribuinte individual. Entendeu? Ele é um contribuinte individual. Então, a gente não pode focar só na questão trabalhista. A gente tem que ver outros aspectos legais. Ele é um contribuinte individual. Se ele for baixa renda, pois ele vá no CRAS, faça seu cadastro único e se habilite na Previdência Social como segurado, contribuinte individual, baixa renda. Ou, eu estou desempregado, doutora. Pague, também vá no CRAS, pague como segurado facultativo, baixa renda. 5% de um salário mínimo é R$60. Aí o peão vai no final de semana, gasta 100 na cachaçada. Agora, resumindo, qualquer pessoa pode pagar. O problema é que muita gente não tem disciplina. Não quer e só lembra quando agora, só para finalizar esse tema, né? O que ocorre? No informal, tudo bem. Agora, na questão dos aplicativos, existe uma relação entre o empregador... Eu vejo como uma relação civil. Entendeu? Porque no aplicativo não tem subordinação, o indivíduo ele entra sem regras. Mas tem regra. Não, mas tudo tem que ter um mínimo de regra. Sim. Por exemplo, eu tenho uma empresa, aqui é um exemplo. Eu tenho uma empresa. Se eu for contratar empregados, é uma relação trabalhista. Se eu for terceirizar, é uma relação contratual. Então, você tem uma empresa prestadora de serviço e eu tenho a minha empresa que vou precisar dos teus empregados. Então, essa relação é uma relação meramente civil, contratual. Não é uma relação trabalhista. Então, os motoristas de aplicativos, eles têm, sim, autonomia. Eles podem começar no horário que eles quiserem. O problema é que
Como eles querem faturar mais, obviamente eu também quereria, né? Se existe, eu também quereria faturar mais. Então, eu iria me desdobrar para começar às 6 da manhã, terminar às 10 da noite. É exaustivo, mas é uma opção. Ele não é obrigado. Entendeu? E aí, eu vou querer... você diz assim, doutora, mas você está olhando só pelo lado empresarial, você está olhando só para enriquecer o patrão. Mas é esse cidadão que arca com o ônus de tudo. Ele tem um governo que, para começar, já é sócio dele. A pessoa que tem uma empresa, ela tem um sócio chamado governo no bolso dele. Que só aparece na hora de dividir o lucro. Exatamente. ele aqui no Piauí, por exemplo, agora vamos lavar a roupa suja. Aqui no Piauí, o cidadão para empreender aqui no Piauí, para botar um negócio no Piauí, eu acho que é mais difícil do que em qualquer outro lugar do país. Porque a carga tributária piauiense, ela ainda é maior, né? E a gente não tem um retorno do Estado como a gente gostaria de ter. Não tem. Então, assim, a gente precisa tirar essa mentalidade do coitadinho do empregado. Não, a gente tem que dar autonomia para esse empregado. Explicar as possibilidades. Para ele evoluir, para ele estudar, para ele sentar na mesa de negociação com o patrão dele, com a classe patronal e dizer, olha, por que nós queremos o aumento esse mês nesse percentual? E mostrar com dados. Não é só ficar com falácias, porque eu sou coitadinho. Não! Amigo, prove com dados. Você tem melhorado seu serviço, você tem... A gente tem que ver que isso é uma coisa de mão dupla. Então, a reforma, a gente tem que ter cuidado com essa revisão da reforma, porque ela, como eu disse inicialmente, ela pode ter um cunho meramente eleitoreiro. Por que, Adriana, que você está falando isso? Porque já foi, inclusive, um entrevistado que eu fiz questão de assistir, o jornalista encurralou ele. Por quê? Porque ele conseguiu, o jornalista tinha dados que provava que a informalidade diminuiu com a reforma trabalhista de 2017, com a criação do trabalho intermitente. Doutora, mas ele não recolhe, como bem falou você, ele não recolhe o mínimo do mínimo para contribuir. O problema não é trabalhista, o problema é previdenciário, certo? Então, quando o jornalista deu para ele os dados, ele disse, mas... Aí ele criou evasiva, tentou fugir para todo lado. Ele disse, não, doutor, mas os dados estão aqui. Tentou escorregar. O dado está aqui. Houve uma redução da informalidade. Tem participação, Magela? 7h53. Vamos rapidinho para você que nessa segunda-feira quer dar uma chance para sua sorte. Então vamos de bolãodasorte.com, porque o bolãodasorte.com é uma casa de apostas online onde você que nos assiste pode fazer suas apostas no UFC, MMA, nos campeonatos brasileiros, na Copa Sul-Americana, enfim. Quer dar uma chance para sua sorte? Então dá uma olhadinha como funciona o bolãodasorte.com. Conhece o bolãodasorte.com? É uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado e uma plataforma online com várias modalidades de esportes. Futebol, luta, basquete e muito mais. Aproveite também os variados minigames. Depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, rápido e simples. Acesse bolãodasorte.com. Todo mundo joga, todo mundo aposta e simples, fácil e rápido. Doutora, como é que fica a situação aí para os trabalhadores? Quais as mudanças propostas aí em relação a trabalhar aos domingos? Eita, amigo, com relação a trabalhar aos domingos, eu não poderia te falar muita coisa. Por quê? Segundo a orientação do governo, há uma previsibilidade de alteração na reforma, né? O que eu posso dizer, assim, considerando a minha prática, é o que está hoje em vigor, né? O que hoje atualmente funciona. O que virá a vir
a ser, o que será, como será, ou você tem uma questão mais específica, ou é só mesmo com relação a trabalhar domingos e feriados, dias santos? Porque tem muitas empresas que trabalham por escala, né? Essas coisas, mas só mesmo. Magela, inclusive essa questão de domingo, as convenções coletivas entre laboral e patronal de alguns setores, elas prevêem, a grande maioria das convenções prevê que o patronal conceda pelo menos um domingo a cada mês para o trabalhador. Existe essas discussões. É convencionado, né? Convencionado. Agora, no caso das categorias que não existe convenção, eu não sei como ficaria essa situação do domingo e feriado. O patrão tem que pagar os 100%? Sim, tem que dobrar, né? Tem que dobrar, tem que pagar dobrado, domingo, feriado, dia santo. E a previsão, no ela caso, feriado, dia santo não, né? Só o feriado, né? Sim. Domingo e feriado. Sim, desculpa. Domingo e feriado, dia santo não, querido. Obrigada pela correção. É isso mesmo. Mas o trabalhador que trabalha em regimes de escala, como plantonistas, né? Ele tem toda uma legislação específica que já trata disso e o remunera de maneira legal, digamos assim, dentro da legislação. No caso do plantão, quando o plantão passa para o noturno, além de pagar o dobrado, tem que ter o adicional noturno. Isso sim, com certeza. E é uma previsão já na CLT, tá? Não foi uma criação recente. Sim. O trabalho domingo e o feriado nacional, digamos assim, hoje é feriado nacional, né? Sim. Então, assim, em tese, as empresas cujos trabalhadores estão na ativa devem receber dobrado. Ou dar uma folga no banco de horas, Exatamente. Né? E aí, você falou muito banco bem. De horas. Veio aí a reforma regulamentar a questão do banco de horas, né? Então, você vai computando ali as horas trabalhadas e aí você escolhe o dia que você vai folgar. Que, ao meu ver, foi o maior prejuízo que o trabalhador teve foi a questão do banco de horas, porque o banco de horas é uma dor de cabeça, meu amigo. Eu já fui dirigente sindical, eu sei o que é lutar com essa questão do banco de horas, porque é o seguinte, o patronal sempre acumula e o trabalhador nunca tem o controle 100% da questão do banco de horas, é complicado. Mas isso porque não está digitalizado, não está sendo perfeitamente acompanhado, porque se tiver não tem como. Bom, 7h58, o assunto é maravilhoso, o tema é empolgante, né? A gente poderia conversar a manhã inteira, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Doutora, queríamos agradecer. Alguma informação que você gostaria de passar aí para finalizar? Deixar uma mensagem, né? Em referência a essa data. É verdade. Bom, a mensagem que eu quero passar, primeiro, é parabenizar a minha irmã, Ana Maria, que nasceu no dia 1º de maio, e a gente vai comer o bolinho dela hoje, e todos que estão em casa, trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que pegam no pesado, né? Eu estou falando aqui não como alguém que não sabe o que é isso, eu estou falando de alguém que sabe o que é isso, de viver andando de ônibus para ir para baixo, né? No tempo aí que estava sendo professora, e sei muito bem o que é padecer, o que é que o trabalhador vive, as suas agruras, as suas lutas, as suas dificuldades, mas dizer que a gente não pode desistir, dizer que a gente não pode se desestimular, dizer que a gente precisa cada dia mais se evoluir, crescer, não para os outros, mas para si próprio, né? Se desenvolver, buscar o seu autodesenvolvimento, porque assim vai nos gerar autossatisfação. Então, parabéns a todos os trabalhadores. O nosso muito obrigado a você que nos acompanhou, e por aqui fica o nosso quadro Direito do Povo. Então, o nosso muito obrigado. Direito do Povo volta na próxima segunda-feira.